Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de abril de 2019. Mourão lamenta massacre em Suzano e culpa videogames. O vice-presidente, Hamilton Mourão, lamentou dia 13/03 o massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, e disse que o caso se deve à influência de videogames violentos e à falta de atividades educativas para crianças e adolescentes. Hoje a gente vê essa garotada viciada em videogames e videogames violentos. Só isso que fazem. Quando eu era criança e adolescente, jogava bola, soltava pipa, jogava bola de gude. Hoje não vemos mais essas coisas. É isso que temos que estar preocupados, disse. Ao lembrar o massacre na escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, onde um ex-aluno matou 12 pessoas, em 2011, disse que tem que chegar à conclusão por que isso está acontecendo. Essas coisas não aconteciam no Brasil, ocorriam em outros países. O vice-presidente contou da sua experiência de adolescência, quando morou nos Estados Unidos, e estudava das 9 horas às 15 horas, como é o padrão norte-americano de ensino. Hoje, pai e mãe são obrigados a trabalhar pelas exigências da sociedade moderna. Nos faltam escolas de tempo integral, onde a criança fique mais tempo, disse Mourão. A flexibilização da posse de arma de fogo, para o vice-presidente, não tem nada a ver com o caso. Vai dizer que a arma que os caras tinham lá era legal, disse. Segundo o estudo, as regiões afetadas do cérebro são importantes para controlar a emoção e comportamento agressivo. Jovens que jogam games violentos apresentam mudanças na região cerebral que está associada à função cognitiva e ao controle emocional. É o que sugerem os resultados de um estudo apresentado no encontro anual da Sociedade Radiológica da América do Norte. Os pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Indiana, autores da pesquisa, estudaram a violência nos meios de comunicação e o impacto disso na vida dos jovens por mais de uma década. Esta, porém, é a primeira vez que eles realizaram um estudo experimental que mostrou uma relação direta entre jogar games violentos durante um período e a mudança em regiões cerebrais. Para o estudo, foram acompanhados 28 homens, com idades entre 18 e 29 anos, com um passado de exposição a jogos violentos. Os voluntários foram divididos aleatoriamente em 2 grupos de 14 pessoas. Os membros do primeiro grupo foram instruídos a jogar um game de tiro por 10 horas ao dia durante uma semana. Depois, eles eram impedidos de jogar na semana seguinte. O segundo grupo não jogou nenhum game durante as 2 semanas de duração do estudo. Cada um dos voluntários foi submetido a uma ressonância magnética no começo do estudo, outra na primeira semana e mais uma no final da segunda semana. Além disso, os participantes também fizeram testes que mediam a habilidade cognitiva e emocional. Os resultados mostraram que os voluntários do primeiro grupo, que jogaram durante uma semana, tiveram menor atividade em 2 regiões do cérebro ligadas à parte cognitiva e emocional, ao serem comparados com o grupo controle. Essas descobertas indicam que o jogo violento de videogame pode provocar um efeito a longo prazo no funcionamento do cérebro, afirmou Yang Wang, do Departamento de Radiologia da Universidade de Indiana. Esses efeitos podem traduzir-se em mudanças de comportamento durante longos períodos de jogo.
As regiões afetadas do cérebro são importantes para controlar a emoção e comportamento agressivo, disse o livro Comunidade Educacional das Trevas. O espírito Vinícius Pedro Camargo, pela psicografia de Eliane Macarini, confirma as palavras do vice-presidente do Brasil Hamilton Mourão, conforme uma excursão de jovens e seus mestres ao astral inferior onde existe uma escola, o ambiente pelo qual transitamos é denominado pela Comunidade Educacional das Trevas de Administração. O salão pelo qual acabamos de passar é destinado a sessões de punição e serve também como treinamento para os estudantes. Ao sairmos desse lodaçal poderemos ver o prédio escolar. Prédio escolar, inquiriu Maurício, demonstrando incredulidade. Exatamente, um prédio construído à semelhança das escolas terrenas. Possui salas de aula e salões destinados a instruções coletivas. A área de lazer é bastante bizarra, pois tem à disposição dos alunos instrumentos bastante sofisticados para o treinamento de obsessores, e os estudantes utilizam como jogos de lazer, semelhante aos jogos de vídeo do plano material. Aliás, vários dos programas oferecidos aos encarnados foram idealizados por essas comunidades, basta que observemos a violência proposta por esses pretensos inocentes jogos, que são apresentados aos jovens como brinquedos. Existe uma programação bastante disciplinada e organizada nessas comunidades, e os que não se adaptam às suas leis são escravizados e utilizados no treinamento dos alunos, informou Daniel. Fale um pouco mais sobre os jogos virtuais que chegaram ao plano material e foram tão bem recebidos, pediu Inek. Na realidade é uma arma utilizada pelo submundo espiritual, explicou Daniel. Os jogos são considerados inofensivos pela maioria dos responsáveis pelos jovens. São associados ao lazer e pouco despertam a atenção, pois estão velados sob a falsa aparência de inocência. Porém, a maioria divulga comportamentos agressivos e desrespeitosos. Os heróis, mascarados sob a aparência de defensores da humanidade, agem com extrema violência, facilitando assim o condicionamento das mentes jovens, que passam a considerar como normal esse padrão desequilibrado. Isso está me lembrando o trabalho de um pesquisador do comportamento que usou a técnica do condicionamento para treinar as cobaias. Seu nome é Pavlov, comentei. É mais ou menos a mesma técnica, concordou Daniel. Os jogos são baseados em pontuação, e a pontuação é baseada nos atos de violência. O mocinho faz mais pontos quanto mais adversários extinguir por meio de lutas corporais ou portando armas de extermínio. O infante, sem o acompanhamento de um tutor que o esclareça sobre a responsabilidade de todos nós na preservação da vida como um bem precioso, entenderá que tem direito a agir agressivamente, uma vez que somente será um vencedor e estará em evidência se for o mais forte entre os membros de seu grupo. O perigo está em como essas mentes jovens receberão a influência dessa ferramenta educacional se apenas como um jogo virtual, que não deve ser imitado, ou se como exemplo de conduta para, na primeira oportunidade de desavença, manifestar-se por meio da violência. Ferramenta educacional? Perguntou Maurício, outra vez admirado. Exatamente, meu amigo. Há um setor na Comunidade Educacional das Trevas composto de bem montadas salas de informática, que comportam um número considerável de trabalhadores que dedicam seu tempo na criação de novas e mais violentas modalidades de jogos interativos. Seus criadores são treinados na arte da hipnose. Após concluir o trabalho de criação, deslocam-se à crosta terrestre em busca de parceiros encarnados. Ou já trabalham em conjunto com espíritos encarnados com quem tenham afinidade, completou Daniel. Os jogos virtuais têm um alcance tão grande assim, que demande um esforço ativo e disciplinado dessa comunidade? Perguntei com certa estupefação.
Nunca havia parado para pensar no assunto, não tinha percebido ainda sua importância. Infelizmente, sim. Os jogos se tornaram ferramenta de trabalho dos espíritos ignorantes e ainda defensores ferrenhos da maldade sobre o orbe. Eles contam com a imperfeição dos habitantes da Terra, ainda mais nesse período de transição que vivemos, momento em que o mal está tendo os últimos momentos de sobrevida, em que espíritos ainda reticentes renascem sob as bênçãos de oportunidades ímpares, embora ainda à mercê dos vícios enfraquecidos para conseguir vencer a tentação, disse Daniel. Porém, enganam-se sobre a real situação do planeta. Pois todo dia uma legião de espíritos mais elevados renasce no plano material com saudáveis objetivos de reconstrução. Nada está ao acaso, mas tudo sob o olhar amoroso e complacente do Pai. A maioria apresenta aparência jovem. São espíritos desencarnados na juventude? Perguntei. Alguns sim, outros assumem o aspecto juvenil para cumprir seus compromissos com a comunidade em troca de outros favores, esclareceu Daniel. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.